Oi, gente, aqui quem fala é o Dan. E hoje, em específico, eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu acabei de assistir, um doc, no HBO Max. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu facilmente cairia nisso aqui. Hoje nós vamos falar de seita. E hoje nós vamos dar uma discutida a respeito do documentário Love Has Won, que é o culto da mãe deusa. Vamos falar sobre esse mini doc de 3 episódios de 1 hora cada um. Mas que tem muita coisa aqui pra gente conversar interessante. Bora, Salim. Gente, pra quem não sabe, uma seita, ele é um tipo de comunidade criada que tem leis próprias, regras próprias e geralmente tende ao isolamento daqueles indivíduos que são participantes dessa seita da sociedade. E aí é como se eles fossem inseridos nessa seita, como se fosse uma sociedade alternativa e eles vivessem ali naquela comunidade com regras próprias, geralmente com a presença de um líder, e a gente fala assim vulgarmente que geralmente fazem uma lavagem cerebral na pessoa, porque ela distancia dessa realidade que a gente vive aqui enquanto, né, comunidade maior e vive naquele grupinho ali. Só que tem algumas que são muito nocivas e hoje a gente vai conversar sobre uma delas, que é essa Love Has Won. Aqui eu vou dar uma debatida. Provavelmente vai ter spoiler, tá, gente? Quem quiser ir lá assistir o doc, sem saber nada, igual eu fui, só caí e fui. Eu li a sinopse, então eu sabia qual que era o motivo daquilo ter sido feito. Mas vai lá assistir. Mas aqui a gente vai dar uma debatida primeiro. O que aconteceu foi o seguinte: essa seita era uma mulher, a Amy Carlson, que se chamava de Mãe Deusa. E ela dizia que ela era Deus na figura dessa mulher. E ela tinha poderes de cura tal. E aí, ela fundou essa seita com esse monte de seguidor, um monte de gente fazendo tratamentos na internet, através de cura, através de libertações, enfim, umas coisas muito loucas, recomendava remédio, vendia produto, até que em 2021 ela foi encontrada morta dentro de uma espécie de casa, trailer, não lembro, uma moradia lá onde essa seita estava instalada e o cadáver dela estava mumificado. E aí iniciou-se uma investigação para saber por que aquele corpo estava lá, o que aquele corpo estava fazendo ali. O que eu queria dizer, entendeu? E aí teve a investigação e surgiu o documentário. Mas aí eu vou comentar da origem, para a gente entender como que as pessoas se apegaram a isso para depois a gente ir pro debate maior. Ali no começo dos anos 2000, no começo da acessibilidade para a internet, as pessoas nos Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos, usavam muito fórum, site. Então, esse senso da gente dentro da internet, buscar comunidade, e que a gente faz isso dentro do nicho, e inclusive eu estou tentando criar um aqui com a gente, que está assistindo, já existia desde o começo. Então, a conexão que a internet dava, antes a gente pensar isso num senso global, dava ali no senso de comunidade, a gente encontrar pessoas que tinham similaridades de pensamento, perspectiva de vida com a gente. A Amy Carlson, que é a estrela desse documentário, ela era uma mulher que teve uma vida muito maluca, muito sinistra. Ela trabalhou por muito tempo como funcionária da rede McDonald's até ela virar gerente, começar a treinar pessoas dentro da empresa, ter o manager, né, cuidar ali da equipe, enfim. Aí ela teve alguns filhos. E ela resolveu se jogar nessa vida espiritualizada quando ela começou a procurar sobre isso. Mas o que é muito estranho é que ela achou um site, encontrou uma pessoa num site, nos comentários desse site. Gente, olha isso que loucura. Aqui no Brasil a gente tinha o Orkut, a gente tinha Bate-Papo UOL, tinha vários sites de chat, mas a gente não criava, não era tão popular, além das comunidades do Orkut, fóruns que as pessoas ficavam lá conversando por horas, debatendo assuntos muito malucos. Isso a gente veio aqui democratizar isso depois de 2007. Lá isso já estava ali acontecendo. Final da década de 90. E ela encontrou esse cara muito doido, eles começaram a sair, começaram a trocar essas ideias, a galera usando muita coisa, começou a achar que era deusa. E aí qual que é a maluquice? Ela começar a falar sobre isso na internet, por intermédio desse cara que ensinou várias coisas pra ela.
E ela começar a criar esse senso de comunidade, as pessoas seguirem ela, dela realizar curas. E ela começar a canalizar informações e começar a passar para as pessoas, dela começar a acarretar mais gente para essa equipe, para falar que ela estava criando a família celestial dela aqui na Terra. E aí, uma coisa que eu preciso falar é o seguinte: ela. Eu não lembro se com detalhes as nomenclaturas que eram usadas, só que ela tinha uma espécie de seres que também eram encarnações dessa mãe Deus aqui, e eles lá em cima ajudavam, eles eram tipo os pilotos da nave, ela falava umas coisas assim, esse tipo de nomenclatura. E um deles era Robin Williams, peraí. É, o Robin Williams. Um desses líderes que ela falava era o Robin Williams. A Marilyn Monroe, uma galera que lá de cima. É como se fosse aquela ideia de canalizar mensagens de desencarnado, que é usado no espiritismo. Ela falou isso. Que a galera. A pessoa achava legal que eles pegavam mensagens assim, e falavam que receberam. E aí ia falar da origem e era o Robin. Ixi. E aí o que aconteceu? Várias jovens foram seguindo a Amy Carlson, e aí a Amy falou: vem morar comigo pra gente se encontrar. E eles se conectaram com esse discurso dela, e aí tudo isso foi acarretando em mais coisas. Ela fazia tratamentos de cura com prata coloidal, que é pedacinhos de prata diluído, e as pessoas tomavam e acreditavam na cura daquilo, e ela disse que tinha canalizado, e aí tomava umas águas, uns chás, umas misturas muito loucas. Então, não tô duvidando que os chás, eu sei que tem uma grande potência de cura, são matéria-prima, um monte de coisa, mas o jeito que era feito era tudo muito maluco. E aí as pessoas ficavam mandando dinheiro para sustentar esse negócio, ela criou uma comunidade muito grande, as pessoas acreditavam naquilo, ela fazia lives nas redes. Ela criou uma grande conexão com muita gente ao redor do mundo. As pessoas acreditavam, iam lá, iam visitar, e ela fazendo esses tratamentos. E aí ela cobrava por cura, botava as minas pra fazer, e as minas acreditavam que sabiam fazer. E aí eram umas coisas muito loucas. E aí, o que mais me deixava chocada ao longo do documentário é como as pessoas confiavam cegamente nela. E aí o documentário vai indo pro passado dela, a gente vê que ela era uma pessoa birada. Birutinha. E aí tem todas umas questões que acontecem no Havaí, já no fim da vida dela. A questão dela ter brigado com a família. O que me deixou em choque foi ela abandonar as crianças. Então, é assim, era uma pessoa maluca. Resolveu falar que tinha habilidades e poderes, que eu não tô falando que ela não tinha. Porque um poder de convencimento daquele, aquele monte de gente vivendo com ela, e eles naquelas condições, e eles sobrevivendo, é muito louco também. Não dá pra falar, não, uma pessoa normal, não é. Mas também tô falando que ela é a encarnação de Deus, falando que ela é uma pessoa muito louca, teve acesso às coisas muito loucas, eles usavam muita droga, e aí ela se relacionava com vários homens, elas falavam que ele era o Father God, e aí tem um que é horroroso, que era um cara criminoso, maluco. Então, tipo assim, quando a gente chega um doido e vê um doido maior, e ele entra na onda do outro maluco, eles formam uma onda muito louca. E ele é um cara muito violento, macho escroto, sabe? Muito esquisito. E eu acho que a seita só acabou por causa do Jason Castilho, esse cara criminoso, barra pesada, muito maluco, que ele chegou e começou a atrapalhar a saúde dela. Senão o perigoso está rolando até hoje. Mas o que é mais louco é, ela, quando estava para morrer, começou a falar para as pessoas da seita dela ali que estavam ali ajudando ela, né, dando os auxílios, porque eles acreditavam piamente que ela era essa mãe deusa, que ela era essa figura divina. Ela falou para eles que ela ia desencarnar, ela ia liberar o corpo e ia pra nave. E aí depois ela ia voltar. Então o que eles fizeram? Quando ela morreu, eles falavam que ela não esfriou, o corpo ficou quente. Ela já tava defiando, que ela só bebia. E aí, eles deixaram o corpo lá por muito tempo, porque não sabiam o que fazer, e eles acreditavam que ela ia voltar pro corpo, que ela ia descer de volta. Ou que as criaturas lá que ela falava, o Robbie Williams, a galera, ia vir buscar, fazer o saque do corpo. Gente, maluquice. E aí, enquanto eu assisti esse documentário, eu fiquei pensando o seguinte. Eu acho que eu facilmente seria acarretado por aquele tipo de seita. Além disso, é porque assim, seita só entra quando a gente tá vulnerável. É quando você tá
perdido, sem ter um senso de comunidade, ou sem perceber o seu lugar na Terra, daí a seita te captura nessa hora. Então é sempre pessoa fragilizada. E eu não falo só de seita, não, eu falo até de igreja. Vertentes de igreja também pega os outros na hora que tá na merda. E quem tá muito bem não vê a cabeça perdida nesse tipo de papo, não. Até pra cair em golpe, quando a gente tá muito bem, a gente não cai tanto. Assim, seita, igreja, tudo a mesma coisa. Nós só vai quando tá no fundo. E aí, eu, assistindo esse documentário, também tive uma impressão que é a seguinte. A Katy Torres, eu tenho a impressão que ela tentou fazer igual a Amy Carlson. Eu tenho a impressão que ela tentou fazer igualzinho. Porque ela tinha a mesma pegada, só que o dela fracassou. Mas ela tinha essa pegada de fazer cura online, criar um senso de comunidade. E eu comecei a ver que ela não era tão maluca assim, ela tava só copiando os outros. Não sei se vocês escutam os podcasts de Chico Feliz, só que tem um deles que é da Katy Torres, que também virou matéria no Fantástico. Tem um documentário, acho que da BBC, não lembro. De alguns. Tem no YouTube um documentáriozão falando dela. Que namorou. Falou que namorou o Leonardo DiCaprio. Brasileira, ficou famosa lá fora. Daí começou a aliciar garotas, falando que tinha esse processo de cura, vendia curas online, escreveu o livro e foi presa. Katy Torres. Tentou fazer a mesma coisa. Só que a Katy Torres foi apreendida recentemente. Então quer dizer que ela tava se inspirando na Amy Carlson. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque eu falei, meu, copiar até modelo de seita, agora tá virando franquia? Eu fiquei tão com isso. E aí toda vez que eu vejo documentário de seita, eu fico pensando, essa eu entraria com certeza. Uma quinta noite, encontrasse um doido que eu confio, viesse me chamasse, eu acho que eu ia. A coisa que a gente tem que pensar nesse documentário é o seguinte. A Amy Carlson era uma mulher muito bonita. Porque, agora eu fiquei pensando, a Katy Torres que tocou piano também era uma mulher muito bonita. Se fosse uma pessoa tonhona, feia, não querendo militar, mas já falando aqui, se fosse uma pessoa tonha, feia, sem uns dentes, ou se fosse aqueles cara barbudo, que a gente imagina assim, né, com bagulho de seio, esse cara barbudo, tal, muito maluco, não ia ter tanta adepto, eu acho. Porque a Emily era muito simpática. Ela aprendeu no treinamento de gerência do McDonald's a conversar com a galera. Tá vendo? Teve todo um preparo. Ela era bonita, ela era muito simpática, ela sabia se comunicar. A Katy Torres era muito bonita, ela era persuasiva. Agora, se fosse um tonhão feio, então, mais um red flag aí de seita. Se aparecer uma pessoa muito bonita querendo chamar participar de coisa, fica com o olho junto, pé pra trás. Pode ser seita. Lembra disso? O feio não persuade tanto assim, não. Apesar que o homem feio também persuade sim, consegue. É, não tem jeito, não. A pessoa que é boa de lábio, ela depende do gênero, da aparência. Mas a pessoa bonita, ela carreta mais fácil. Eu não sei como vocês se sentem com essas coisas. Tem hora que eu ficava lá, meu, essas pessoas estão muito malucas. E aí, o último comentário aqui, avulso, né, dessa grande unidade da minha cabeça é o seguinte. Noia é fácil de manipular. Noia, usuário, vamos falar. Usuário é fácil de você enfiar outra paranoia na cabeça deles. Porque vocês já perceberam que o maconheiro, o noia, eles acham que eles são super elevados? Que eles acham que eles estão conectados com muita coisa além, só porque expandiu um pouquinho a consciência ali da cabeça deles, que é porque ficou chapado. Vocês já repararam que Noia sempre tem esse discurso aí, tá? Então, ai, é que tem que abrir a mente, sabe essas coisas? Noia sempre tem esse discursinho. E aí já vi vários negócios de seita, inclusive o Charles Manson lá metia droga no povo. Porque é mais fácil de você domar, porque a pessoa já tá com a cabeça muito maluca. Aí você vai e enfia outra noia na cabeça dela, ela, se ela não tá lúcida, ela fala, tá maluco? Agora, se ela tá noiada, ela vai falar, vixe, é mesmo. Ou começa a ver. Então, a dica que eu dou pra vocês, quer ficar longe de seita, fica longe de noia. Que o noia, quando você tá muito perto, uma hora ou outra, você desliza ali, você vai junto. Então, fica longe de noia, fica longe de droga. E começou papinho de ai,
isso aqui vai mudar sua vida, isso aqui é muito louco. E você tem que participar, não é só receber, por exemplo. Vai num lugar lá, recebe um. Vamos supor, deixa eu ver. Ah, alguém vai lá e fala assim: ah, eu conheci uma técnica de meditação pra gente fazer pra libertar a mente. E aí, meditação é uma coisa super saudável, porque é um exercício da cabeça, descansar a mente. Aí falou assim: ah, mas tem que ir lá nas reuniões, participar, não sei o quê. Para. Se é uma meditação, me ensina como faz, eu não preciso ir. Que isso? Não é? Da instrução, meditação. Aí você já, ó, cresce os olhos. É dica, red flag. Gente, vão assistir porque é muito doido. A hora que achava cadáver lá, as pessoas tentando explicar, é muito doido, gente. Vai assistir. É legal ver a que ponto que a gente pode chegar, porque a gente tem que aprender com o erro dos outros. Tem que aprender. Entendeu? Então, é muito louco quando a polícia chega e fala assim: disseram que tem um cadáver aqui dentro. E aí as pessoas lá tentando explicar por que que tem um cadáver lá na cama, o cadáver deitadíssimo, mumificado, enrolado em luzinha de Natal. Aí você pensa, meu, ali você vê na cara deles que eles falaram, vixe, o negócio é doido. Gente, é muito maluco. Ainda leva golpe, tem fofoca. Vale a pena, gente. A nota que eu dei. Ah, documentário não tem como dar muita nota, porque é uma história real, né? Mas eu dei nota 8. 9, quase 8,5, porque o plot é muito louco e ver as pessoas lá, como eles conseguiram persuadir muita gente, e tinha o senso de acolhimento, sabe? Uma coisa meio hippie, e como a Amy era doida, os maluquices que ela fez. Muito doida, gente. E passando aquela aura, a galera acreditava piamente que ela era a mãe deusa. É muito legal. Fica longe de seita, tá, gente? Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. De mandar pra aquele seu amigo que tá doidinho pra entrar numa seita, que você acha que vai entrar facilmente. Manda que a gente tem até alerta, ó. Fica longe, noia. Gente que tem solução milagrosa. Tem que ficar de olho, seita, tá? Um beijo, amores. Até breve.